Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Rafael Sobis e que história é essa de que ele estaria insatisfeito na Toca da Raposa e que poderia estar se mudando para o rival. O caso envolvendo as novas datas de que o Cruzeiro vai jogar o Campeonato Mineiro, que foram definidas nessa semana. O caso envolvendo o lateral direito Jonathan, e será que ele pode voltar para a Raposa? E também o Arnaldo Ribeiro, que criticou o Cruzeiro e deu assim uma comparação entre a Raposa e o Atlético, que é uma diferença abissal. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? E antes de irmos para as notícias, queria assim prestar uma homenagem ao Pablito, que infelizmente faleceu nessa última semana. E assim, eu não era muito próximo dele, mas tinha alguns grupos de WhatsApp entre nós aqui, cruzeirenses, tem canal no YouTube, ele estava lá sempre participando. Enfim, um cara muito gente boa e uma perca gigantesca para nós da comunidade do Cruzeiro. E sem dúvidas mais uma vítima assim, de Covid no Brasil, mostrando o quanto isso pode ser perigoso, beleza? Então assim, queria desejar forças para a família, que sem dúvidas é um momento muito complicado que eles devem estar passando. Bom, mudando assim de clima, bora começar com as notícias, falando sobre a nova data de estreia do Cruzeiro para o Campeonato Mineiro. Lembrando, a Federação Mineira de Futebol paralisou na última semana, porque assim, estavam grandes os casos de corona na região e foi melhor a paralisação. Porque, como eu disse para vocês, eu só era a favor se tivesse paralisado o futebol, se fosse por uma data pequena, não, sei lá, por mais 50, 90 dias, porque senão eu acho que não seria muito bom para o Cruzeiro e nem para nenhum clube dentro do futebol brasileiro. Enfim, essa paralisação que deve durar menos do que 14 dias, especificamente se voltar no dia 1º de abril. Assim, a Federação Mineira de Futebol ainda espera para o governo de Minas aprovar ou não a volta do futebol, que ainda tem uma dúvida em relação a isso, mas espero que até lá esses casos possam melhorar e assim tivemos a volta do estadual. E lembrando que 2 desses compromissos da Raposa para o mês que vem serão às 11 horas da manhã, que será no caso do confronto contra o Boa Esporte lá no dia 4 e também contra o Pouso Alegre fora de casa lá no dia 18. Lembrando que o primeiro jogo do Cruzeiro vai ser dia 4, que vai ser essa volta da Raposa, e dia 1º que vão voltar outras equipes do interior. Lembrando que o clássico contra o Atlético está previsto para o dia 11 de abril e assim, bem provável que o jogo contra o América do Rio Grande do Norte fique para o dia 14 de abril, esse jogo que é válido pela Copa do Brasil, beleza? Lembrando que o Cruzeiro atualmente está na 5ª colocação com 7 pontos somados, onde os primeiros jogos acumulou um empate contra o Uberlândia, a derrota para a Caldense em casa e também para o América fora, além das 2 vitórias contra o RT e Atlético, o único jogo que a Raposa venceu, jogando no Mineirão. E caso vocês queiram ver, vou deixar aqui o link da matéria, onde mostra assim, as rodadas finais do Cruzeiro nessa primeira fase do campeonato estadual. Outro assunto importante a respeito do lateral direito Jonathan. Ele que deu assim, uma entrevista muito interessante para a Rádio Itatiaia, falando a respeito do seu desejo de voltar ao Cruzeiro. Bom, não foi assim, muito interesse de voltar ao Cruzeiro, e sim abrindo as portas que ele estaria disposto a defender a Raposa. Bom, ele disse lá no programa, abre aspas para o que ele disse: por mim não é descartado retornar ao Cruzeiro, no caso, mas não sei da parte do clube. Para mim não chegou nada do Cruzeiro e eu sei que a Raposa vive um período de buscar contratações. Não sei se estão buscando um lateral com meu perfil, jogador mais experiente que pode agregar para os jovens e também para a parte técnica. Fecha aspas, disse assim o lateral direito nessa entrevista. E bom, eu já disse para vocês que eu acho difícil o Cruzeiro contratar um jogador experiente, mais especificamente para a posição de lateral direito, porque já temos o Raul Cáceres. E se o Cruzeiro vê ali que não tem outras opções, acho que o Jonathan poderia ser uma boa se ele aceitar receber o que a Raposa está disposta a pagar. Que não acho que o Cruzeiro vai fazer loucura para contratar o jogador, já que possui seus 35 anos de idade. Ele que surgiu muito bem aqui no Cruzeiro, jogou mais do que 4 temporadas a partir de 2005 e depois se transferiu para o Santos, jogou menos do que 8 meses por lá, até chegar à Inter de Milão. Por lá também foram mais 5 temporadas antes de voltar ao futebol brasileiro, em 2014. Jogou também no Fluminense e só quando ele foi para o Atlético Paranaense em 2016 que ele começou a ter mais destaque.
as últimas temporadas, vale lembrar que ele teve alguns problemas de lesão, isso que eu acho que poderia assim, dificultar um pouco a sua contratação. Mas ele já voltou aos gramados desde o final de outubro, ou seja, já está tranquilo. Ano passado disputou 25 jogos pelo Atlético Paranaense e em 2019 também disputou outros 20 jogos. Por lá conquistou um título da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. E vocês acham que a Raposa poderia fazer assim, essa conotação do Jonathan que seria útil para o Cruzeiro? Deixa aqui a sua opinião e a análise nos comentários, beleza? Mas um assunto que repercutiu muito foi a respeito do comentarista da ESPN, Arnaldo Ribeiro, que assim, tem uma comparação entre Cruzeiro e Atlético. Bom, vou ler aqui o que ele disse, bom, fica mais fácil para vocês entenderem aí, beleza? Abre aspas para o que ele disse. Em Minas é assim, a gente já tinha falado isso na temporada passada e agora é mais escancarado. A diferença entre Atlético e Cruzeiro nunca foi desse tamanho. É uma coisa abissal. O Atlético tem um dos melhores times do país, um dos mais caros, se não for o mais caro do país hoje. Aí tá, né? Falou do Cuca, Nath Fernandes, beleza. Bom, comparando assim a situação entre Cruzeiro e Atlético, que eu até achei estranho, né? Geralmente esses caras da ESPN ficam tão parcial, que eu não lembro quando o Cruzeiro ganhava tudo ali em 2017, 2018, comparando, falando que o Cruzeiro tem uma diferença muito grande para o Atlético. Enfim, realmente o Cruzeiro está numa situação muito complicada e espero sair dessa. Porque também não vou criticar o cara que está fazendo o seu trabalho, né? Espero que esteja honesto também, quando o Cruzeiro estiver bem. O Atlético, quando estava mal, nunca, né? Dava essas cutucadas não, mas enfim. Espero que o Cruzeiro possa sair dessa situação, que realmente está uma situação vergonhosa e atualmente até mesmo a única disputa no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está com uma grande diferença em relação ao Atlético. Temos atualmente só 7 pontos, o Atlético possui 12 e espero que pelo menos um jogo direto o Cruzeiro possa vencer, porque sempre, apesar de igual ano passado, vocês dão uma olhada naquele time titular do Cruzeiro que era horrível e acabou quase conseguindo um empate contra o Atlético. Isso porque, se eu não me engano, foi o Otero, marcou o gol no último minuto e deu a vitória para o rival. E tirando isso, mesmo com uma equipe horrível, dentro de campo, só por ser clássico, sempre dá uma equilibrada. Ele ainda disse outras coisas aqui que eu vou ler para vocês, que foi, abre aspas, não tem nível de competição no Campeonato Mineiro para o Atlético. O Atlético faz um time mirando na Libertadores, o Hulk já está jogando, fez gol. O Atlético mira o Flamengo e o Palmeiras. E o Cruzeiro perde mais uma, o Cruzeiro que se classificou na Bacia das Almas na Copa do Brasil. Mas que tem como prioridade a Série B, que vai ser muito difícil nessa temporada. Realmente eu concordo com ele, o Cruzeiro, esse início de temporada foi ridículo, né? Classificação muito complicada contra o São Raimundo, lá da Roraima, e espero que esse jogo agora contra o América, que vai ser um duelo muito mais complicado pela Copa do Brasil, a Raposa possa demonstrar um bom futebol e de que pelo menos vai dar conta de chegar nas oitavas da Copa do Brasil, que seria muito importante para a moral do clube e também financeiramente, que o Cruzeiro já garantiria ali, sei lá, uns 13, 15 milhões de reais somente avançando nessas fases, beleza? E vocês, o que acharam sim dessa análise e também crítica do Arnaldo Ribeiro em relação ao Cruzeiro? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? E se você está curtindo esse vídeo, eu tenho mais uma dica muito interessante para você. Futebol Team é o novo patrocinador aqui do Cruzeiro News. E esse é um aplicativo que é um jogo de futebol para vocês baixarem e começarem a jogar agora, beleza? Bom, por lá você pode, assim, treinar seu jogador e evoluir ele, tendo, assim, podendo evoluir o chute, defesa, armação e dribles, que é muito interessante, parece ali. Não sei se você já jogou FIFA, modo carreira, aquela sessão de treinamentos e ainda você pode jogar sendo no seu smartphone iOS, iPhone ou até mesmo pelo Android, qualquer que seja, beleza? Bom, muito interessante o time, até futuramente vou chamar algum de vocês para jogar comigo, que é no caso assim, jogar no mesmo time que eu, que tem a opção de você jogar online também, e isso é muito interessante. Então você já baixa lá, vai melhorando o seu personagem, que assim, daqui a algumas semanas vou fazer o meu time e tá um processo de melhoramento também, e vou aceitar os melhores lá, beleza? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, você corre lá e já baixa o seu, valeu demais! E o último assunto desse vídeo é a respeito do Rafael Sobis, onde assim, eu vi nessa semana um vídeo lá do canal 011, que eu assisto alguns vídeos dele também, algumas lives, caso vocês queiram, eu vou deixar aqui o link do canal dele na descrição, onde ele falou a respeito do Rafael Sobis. Ele poderia estar insatisfeito e tudo mais, e assim, mostrou alguns prints lá no seu vídeo, falando que uma página lá no Twitter, que é Intersec, eles postaram assim a seguinte frase nessa última semana. Vou ler aqui para vocês. Corre nos bastidores da toca a notícia de que o craque Rafael está de saco cheio dos técnicos e dos companheiros
e de ser reserva do Marcelo Moreno. E já prepara uma mudança para um rival da cidade. Bom, é difícil saber, né, se isso é verdade ou não. Até achei interessante porque alguns comentaristas, igual o Pedro Rocha lá do Twitter, que assim, até mesmo elogiou a página recentemente, falando que muitas coisas lá eles acertam antes mesmo de sair nos grandes portais, igual a Rádio Tatiaia, O Tempo, Super Esportes, Globo Esporte, enfim. Já teve algumas, como por exemplo a saída do técnico Filipão, que isso foi quase 3 dias antes de anunciar a sua saída, e que também o Cruzeiro já estaria interessado no Felipe Conceição. Realmente um absurdo, né, essa notícia aí que pegou todo mundo de surpresa, e eles acertaram com um bom tempo de antecedência. Vale lembrar que o Rafael Sobis vem sendo reserva nos últimos 2 jogos da Raposa, e contra o Atlético e também no último América, ele esteve no banco de reservas. Até mesmo na Copa do Brasil, sempre ficou saindo bem cedo do jogo, que dava ali 60, 65 minutos de partida, ele já era substituído. Mas não acho que ele está de saco cheio ou algo do tipo, porque assim, nesse ano já foram 6 jogos e até o momento ele não marcou o gol. Se tivesse, sei lá, um desempenho, 2, 3 gols nesse ano, realmente não tinha nem o que falar, né, para ele estar no banco de reservas. Mas realmente agora, início de trabalho, o Felipe Conceição ainda está vendo quem vai ser titular, o Rafael Sobis ou o Marcelo Moreno. Até teve algumas notícias, né, será que os dois poderiam jogar juntos? Tem que ver ainda, porque teve que fazer boas mudanças no esquema tático. Eu só acho que seria válido caso o Rafael Sobis jogasse centralizado. Porque assim, os dois volantes do Cruzeiro, tanto o Matheus Barbosa quanto o Matheus Neres, não acho ele, sei lá, excelente para atacar, igual era o Felipe Machado. Matheus Barbosa até que sobe mais, mas justamente por conta de uma opção do Felipe Conceição. E acho que se os dois ficassem mais recuado, deixasse o Rafael Sobis e o Marcelo Moreno, poderia sim fazer essa função, mas caso contrário, acho que ficaria muito vaga a defesa do Cruzeiro. Colocar alguns dois de ponta também não acho que daria certo, ou colocar 2 jogadores centralizados, porque apesar do Rafael Sobis ter uma boa movimentação, não acho que daria certo 2 atacantes jogando junto, porque faz muitos anos que o Cruzeiro não joga desse jeito. Mas enfim, e vocês acham assim que tem essa possibilidade, sei lá, do Rafael Sobis deixar o Cruzeiro para ir jogar no rival? Eu diria que até esse clube seria o América, né? Muito difícil ser o Atlético Mineiro, visto que o Atlético, apesar de estar procurando um centroavante, não acho que iria tentar contratar o Rafael Sobis. E também o Rafael, difícil ver ele saindo para um clube rival, principalmente por conta de toda a identificação que ele tem aqui no Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu! E aproveite também para se inscrever no meu outro canal, que eu fiz lá contando algumas histórias de empresas e tudo mais, que eu vou deixar aqui o link aparecendo no card agora, beleza? Então corre lá, se inscreve, que vai me ajudar demais. Valeu!